Continuando aqui na página 74, 9. Releia o título do editorial, o mínimo do G20. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Sim. Por quê? Porque ele fala já do G20. Então, qual vai ser o assunto? Da reunião dos 20 países mais fortes, tá? O emprego do substantivo mínimo sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto, né? O que ele vai falar? Mostra que o G20 está fazendo o mínimo necessário, né? Muito pouco, né, do que se espera dele, das soluções esperadas por esses 20 países em socorro àqueles que menos têm condição. Que tipo de registro é predominante no editorial? Explique considerando a situação comunicativa. Então, nós temos aqui, no editorial, predomina o registro. Qual é a linguagem que nós usamos? A linguagem formal. Por quê? Porque é de entendimento comum, tá? Pois a situação comunicativa exige uma linguagem jornalística direcionada a todas aquelas pessoas que estão interessadas no assunto geopolítico. Então, é uma linguagem formal, porque expressa a opinião desse veículo de comunicação, né? E é um assunto, como eu já falei, geral, né? Direcionada a todos os leitores do jornal. Então, aí ele põe aqui na 11ª alguns trechos A, B e C. Então, ele pede, explique a função de cada uma dessas conjunções em destaque relacionando-as à forma com os argumentos apresentados. No trecho A, nós temos a conjunção porém, de oposição, né? Uma adversativa, né? Então, afirma o quê? Que os Estados Unidos repudiam o Acordo de Paris e, na sequência, é mostrado que as divergências não existem só em relação a esse país, mas ele já coloca-se contra. Aí depois tem no trecho B a conjunção mas, né? Também é uma ideia de oposição, é uma, né, adversativa, né? Então, a oposição ao afirmar o quê? Que no comércio deve manter um compromisso, que todos nós temos. Então, eles destacam as práticas, por outro lado, precisam ser justas. Então, ele fala sempre isso. E no trecho C, nós temos aí a conjunção e, indica, eu vou fazer isso mais isso, é uma aditiva. Ela está adicionando alguma coisa a mais. Ela insere uma nova informação numa sequência, tá? Evidenciando aspectos positivos e globais. Aí no esquema geral aí que nós temos um editorial, qual é o público-alvo, né? Leitores interessados na atualidade, no caso vocês, nono ano, tá na hora de vocês se prepararem para isso. A lerem a atualidade para começar a se preparar para quê? Para o Enem, ensino médio, Enem, universidades. Então, nós temos que, desde já, criar o hábito, a leitura. E que leitura? Leitura geral, tá? Qual é o objetivo? Então, é apresentar a posição ideológica de quê? Do veículo de comunicação, tá? Qual é a ideia que ele quer? Qual é o assunto que está gerando na atualidade, que é do nosso interesse e do bem e pode afetar todos. Então, ele vai dar esse posicionamento. E qual é a característica? Já sabemos que a linguagem é formal, que nós vamos utilizar aí, né? Expor fatos e analisá-los criticamente, dando um posicionamento. Isso está certo? Isso está errado. Expressar a posição ideológica deles. Qual é a posição deles dentro disso? E apresenta argumentos. Sempre vai apresentar um argumento, tá? Então, o gênero editorial, né? O objetivo dele é expor e comentar assuntos socialmente relevantes aos leitores, revelando assim a postura ideológica de um jornal, de uma revista, tá? E apresenta sempre um título no qual ele vai se posicionar e dar o seu parecer, justificar, argumentar, tá? De modo que vocês
tirem as conclusões de vocês, mas ele vai deixar bem claro o posicionamento deles dentro disso. Até a próxima!